Gente querida, hoje nós vamos conversar sobre ética. O meu nome é Rui Costa e eu trabalho com o programa de Ministérios Latinos e Globais do Seminário Gordon Conwell. A ética está presente em tudo que fazemos ou que recusamos fazer. Quando negociamos o preço de um par de calçados, por exemplo, nós estamos discutindo o valor comercial do produto. Valores comerciais e outros são assuntos da ética. Quando defendemos o direito de fazer um pronunciamento político baseados no princípio da liberdade de expressão, nós estamos fazendo ética. Princípios são assuntos da ética. Quando usamos ou não uma máscara para evitar a transmissão de um vírus, porque as autoridades médicas disseram ser necessário, nós estamos fazendo ética. Autoridades e sua competência são assuntos da ética. No português coloquial, ética e moral são sinônimos. Na linguagem acadêmica, podemos fazer uma distinção. A palavra moral vem do latim mores e se refere ao grego ethos. Isso se trata da moralidade definida dentro de um contexto. Por exemplo, a poligamia pode ser aceita como normal em certas culturas e proibida noutras. A ética é a disciplina que interroga e às vezes problematiza a moral. A ética faz uma distinção entre o normal e o normativo. Na literatura sobre ética, nós vamos encontrar material sobre o julgamento moral, a decisão do que é certo e errado. Vamos encontrar também textos sobre filosofia social, sobre o bem-estar da sociedade em geral, e vamos encontrar literatura sobre formação na virtude. A ética é uma disciplina histórica. Ela nos vem lá da Grécia Antiga. Os gregos definiram a virtude como a vida equilibrada. Para os gregos, a virtude nunca está num extremo. Nos extremos estão os vícios. Por exemplo, a temeridade é um vício. O medo também é um vício. A pessoa que tem medo procura evitar perigos. A pessoa temerária enfrenta qualquer perigo sem se preocupar com as consequências. A coragem, portanto, é aquele espaço onde a pessoa mede o perigo e enfrenta o perigo. Não corre do perigo, mas também não enfrenta o perigo sem medir as consequências. As virtudes, para os gregos, tinham a ver com a formação da pessoa em comunidade e o bem-estar social. O soldado precisa ser corajoso não só para o seu próprio bem, mas para o bem da comunidade. O soldado medroso não vai fazer o seu trabalho, porque vai correr do perigo. O soldado temerário vai pôr a comunidade toda em perigo por não medir as consequências das suas ações. Então o soldado precisa ter coragem para o bem de todos. Outro conceito que nos vem dos gregos é o conceito de inclinações.
A ideia de que nós desenvolvemos certos potenciais e nos tornamos o que fazemos. Por exemplo, podemos pensar em termos de artes. Você pode gostar de guitarra e você pode ter uma guitarra na sua parede. Mas se você nunca tocar a guitarra, você nunca vai ser um guitarrista. Para ser um guitarrista, você tem que tocar a guitarra. Para os gregos, o mesmo é verdade com relação às virtudes morais. E este conceito de inclinações foi adotado cedo na teologia cristã, especialmente a partir de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho entendeu a conversão cristã de uma forma distinta dos filósofos pagãos. Os filósofos pagãos procuravam converter uns aos outros as suas ideias. E o Agostinho entendeu que a conversão cristã é uma reorientação dos afetos do coração, muito mais do que uma questão de adotar uma ideia. Agostinho, portanto, retorna ao conceito de virtude como formação das inclinações do coração. E desde Agostinho, a ética cristã tem sido informada pelas narrativas das Escrituras, pelas práticas rituais da igreja e pelo uso da razão. Com relação às narrativas, nós temos narrativas nas Escrituras e temos a grande narrativa, né? A grande história das Escrituras é a história da criação, queda e redenção. E as histórias são informadas por esta grande história. Então nós temos, por exemplo, a narrativa do Êxodo, né? O Êxodo é uma história de libertação em que Deus interfere no mundo para libertar um povo oprimido das garras de um poder imperial. Esta narrativa informa a ética cristã como filosofia social e muitas outras. Né? Quanto aos rituais, os rituais da igreja também carregam fretes éticos, além do seu sentido sagrado para o crente. Por exemplo, os sacramentos têm um sentido sagrado para a pessoa que participa deles, mas os sacramentos também carregam símbolos que têm conteúdo ético. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós nos aproximamos do altar da Santa Ceia todos iguais, indiferentemente de cidadania, de raça, de riqueza, de status. Diante do altar somos todos pedintes iguais. E somos todos suplicantes iguais. Então, os sacramentos nos lembram que somos todos iguais. Esse é um princípio ético, é um dos princípios da ética cristã. Outro exemplo, em termos de rituais. Podíamos pensar, por exemplo, na guarda do dia de adoração, no domingo cristão, no sábado judaico, lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Deus fala para o povo de Israel: vocês eram escravos no Egito, eu vos libertei da escravidão, portanto, vocês vão lembrar disso, guardando um dia de descanso em cada 7. A cada 7 dias vocês vão guardar um dia de descanso, um dia em que vocês não vão trabalhar, porque vocês eram escravos e tinham que trabalhar todos os dias, agora vocês vão parar um dia para lembrar que vocês foram libertos por mim. Então, aquele dia de descanso era um ato de adoração. Nos nossos dias, guardar um dia para descanso e adoração significa uma transgressão das expectativas da sociedade em que o comércio e até algumas indústrias estão abertos 7 dias por semana. Portanto,
participar e praticar um dia de descanso e adoração é um ato de transgressão das expectativas dos nossos tempos, do nosso mundo. Então, os rituais da igreja carregam em si um frete ético, um frete que fala de igualdade, que fala de justiça, que fala da dignidade humana. O outro pilar, além das narrativas e dos rituais, é o uso da razão. E há vários modelos de uso da razão na ética cristã. São Tomás de Aquino foi o grande arquiteto da filosofia moral da Igreja Católica, e Tomás de Aquino adotou a ideia de razão dos gregos, razão como a grande razão do universo, Deus como a grande razão que cria todas as coisas com uma certa ordem, e a razão humana, então, como um paralelo que faz alusão à razão divina. Se bem que a razão humana é limitada e a razão divina é perfeita. Mas a partir daí, Tomás de Aquino também adotou o conceito grego de lei natural. Isso é, a lei natural presume que o certo e o errado já estão determinados pela natureza das coisas e que nós só precisamos entender corretamente o que essa natureza das coisas requer de nós. Um exemplo seria a proibição do aborto na filosofia moral católico-romana desde São Tomás de Aquino. Dentro desse sistema, o aborto representa uma violação das leis da natureza. Mas a lei natural é apenas um dos modelos do uso da razão na ética cristã. Um outro modelo seria a lei moral. A lei moral busca princípios com os quais possamos processar as nossas decisões. Neste caso, não é a natureza das coisas que determina o certo e o errado, mas um processo de análise dos vários fatores relevantes ao caso. Aí temos, por exemplo, dentro desse sistema da lei moral, o conceito de agência moral. A agência moral se refere à nossa habilidade de escolher e à responsabilidade por nossas escolhas. Inversamente, quando não se tem escolha, não somos moralmente responsáveis. Um exemplo, talvez, podia ser uma pessoa que esteja na prisão e testemunha a tortura de um outro prisioneiro. Mas como alguém que está na prisão, essa pessoa não tem opção nenhuma, não tem como interferir naquela situação. Neste caso, aquela pessoa não é responsável pelo que está acontecendo. Mas, se ela tiver uma opção, aí ela se torna responsável pela escolha que faz em face àquela situação. Dentro da lei moral, nós também falamos da lei da consistência. A lei da consistência diz que nós precisamos decidir de modo consistente com os valores que afirmamos. Por exemplo, se você afirma liberdade de expressão para o seu discurso político, você precisa afirmar também a liberdade de expressão para o discurso político dos outros. De outra forma, a sua escolha não é uma escolha moral, mas apenas de conveniência. E há outras leis dentro desse esquema de lei moral. Então a distinção entre a lei moral e a lei natural é que a lei natural vê ou presume que o certo e o errado já estejam pré-determinados pela natureza das coisas e nós precisamos entender o que isso significa.
em cada situação. E a lei moral presume que nós precisamos ter princípios e uma certa disciplina no uso da razão para se chegar às conclusões corretas. Dentro da ética nós temos pelo menos 3 orientações principais. Nós temos o que se chama de orientação deontológica. A palavra deon, no grego, significa obrigação. Então, a orientação deontológica tem a ver com a ética que trata de definir as nossas obrigações. Um exemplo talvez seja os códigos profissionais, códigos do profissional da medicina, ou códigos para o exercício da lei, outros códigos, né? Determinam o que é certo e errado. O código profissional de um pastor, ou dos pastores, né? No exercício do ministério pastoral, que é apropriado ou não se fazer dentro daquela profissão. Outra orientação é a orientação teleológica, do grego telos, que quer dizer objetivo, né? Então, dentro da orientação teleológica, a gente está prestando atenção também para onde se quer chegar. Então, podemos pensar, por exemplo, em altruísmo, que foi definido por Auguste Comte como viver para os outros, vivre pour l'autrui, como um modelo de orientação teleológica. O objetivo é viver para os outros. Então as decisões são feitas baseadas naquele objetivo, naquele telos. Já um outro exemplo seria o exemplo do que se chama de egoísmo ético, dos epicuristas. O Thomas Hobbes articulou 19 princípios do egoísmo ético, tudo ao redor do princípio de que nós temos obrigação de viver o melhor possível, de fazer o melhor que podemos de nossa vida e de evitar tudo o que seja empecilhos para uma vida plena. Então, cuidar de si, cuidar da sua vida, é um princípio ético do ponto de vista do egoísmo ético. Outro exemplo da orientação teleológica seria o que se chama de utilitarianismo. E a melhor maneira de definir utilitarianismo seria a busca do maior bem para o maior número de pessoas. A outra orientação é a orientação chamada ética da virtude, que nos leva de volta para Aristóteles e São Agostinho, e tem que ver com o cultivo do caráter. Essa orientação não é só uma orientação de relevância dentro dos círculos religiosos, ideológicos, mas até mesmo na filosofia secular, há textos agora a respeito da formação do caráter, da importância da formação do caráter. Eu usaria, por exemplo, o Michel Foucault como um exemplo. Ele criou o termo das tecnologias do eu, que ele pesquisa a partir dos gregos e também da igreja cristã antiga, na Antiguidade e na Idade Média, e ele propõe uma retomada lá da sabedoria do templo de Delfos, conheça-te a ti mesmo e cuida-te de ti mesmo. Um exemplo do cuidar-se de si mesmo de Foucault é a nossa obrigação de falar a verdade especialmente a respeito de nós mesmos, né? Na ética cristã, nós temos certas premissas hermenêuticas. As escrituras podem ser lidas como uma coleção de prescrições, mas há certas coisas que requer um exame mais cuidadoso. Numa deliberação ética, não basta dizer está na palavra. É preciso assumir uma postura hermenêutica, uma perspectiva de interpretação. Por exemplo, durante a Guerra Civil nos Estados Unidos, as igrejas se dividiram por causa da instituição da escravatura.
algumas combatendo a escravatura e outras apoiando a escravatura com base nas Escrituras. Uma leitura escravocrata da Bíblia, inclusive citando o apóstolo Paulo, dizendo que os escravos devem obediência aos seus mestres em tudo. Obviamente, textos como este precisam de um escrutínio mais profundo. Daí a importância crítica de uma formação sólida nas ciências bíblicas. E com isso, a ética cristã se torna também uma forma de evangelização. Note bem, evangelização não é a mesma coisa que moralização. Pregar o evangelho não é pregar moralidade, mas pregar as boas novas do evangelho. As boas novas do evangelho incluem certos valores como o valor da criação. A natureza foi criada por Deus e por isso é preciosa aos olhos de Deus. E deve ser preciosa aos nossos olhos. Diante da crise do meio ambiente e dos debates a respeito da ecologia, nós temos que ter uma postura de responsabilidade como os jardineiros que Deus colocou na terra para cuidar deste jardim. Né? O valor da criação. Outro valor intrínseco no Evangelho é o valor de cada pessoa. Nós afirmamos que Cristo morreu para a salvação para a redenção do mundo e que cada pessoa é convidada a entrar nesse chamado da redenção de Cristo. Cada pessoa é preciosa aos olhos de Deus. Né? O valor de cada pessoa, então, é um princípio ético na ética cristã. A unidade da família humana, todos descendentes dos mesmos pais, filhos de Adão e filhas de Eva. Igualdade de todos diante de Deus. Mas a ética cristã também tem certos valores, ou pelo menos que é um valor de uma natureza negativa, que se refere às limitações humanas. O pecado nos limita. A pecaminosidade nos limita. Um dos postulados centrais da teologia cristã é que a presença do pecado corrompe a imagem de Deus em nós. Essa doutrina tem sido alvo de muitíssimas críticas por várias razões. Mas, com a crise ambiental, agora até mesmo alguns teóricos estão preocupados com a devastação que a atividade humana está causando no mundo, ao planeta Terra, e alguns teóricos até questionam se a humanidade deveria ter o direito de continuar existindo. Ao conceito de antropoceno, né, que se refere à era de domínio da humanidade sobre o mundo e o impacto desse domínio. E os teóricos mais alarmados com o que a raça humana tem feito ao mundo, o que podemos fazer em termos de destruição da humanidade, alguns dizem talvez a raça humana nem deva continuar existindo. A ética cristã, informada pela grande narrativa bíblica, né? Lembra? A grande história da salvação, criação, queda, salvação. A ética cristã, informada então por esta grande narrativa bíblica, nos permite entrar neste debate, não com moralismos, ética e moral não são a mesma coisa, ou com platitudes, mas com um compromisso de cuidar desse jardim criado por Deus, com práticas de cuidado da terra que apontem para o horizonte da redenção. E com isso oferecer uma antítese à tese dos cínicos que já desistiram da humanidade. A antítese cristã é o Evangelho de Cristo. Sim, a humanidade ainda pode ser redimida. E esse é o maior valor da ética cristã.